Queridos amigos e amigas, sexta-feira, dia 13 de agosto, E olha, hoje é uma data muito significativa na liturgia da igreja. Hoje é dia de Santa Dulce dos pobres, da irmã Dulce, que recebeu o título, foi canonizada como Santa Dulce dos pobres. E nós aqui em Caxias, nós temos uma casa de acolhida de pessoas em situação de rua que se chama Residencial Santa Dulce. Santa Dulce dos pobres. Então, que bom estarmos juntos, que bom que Deus nos dá a oportunidade de fazer o bem aos pequenos, aos simples, aos humildes, aqueles que precisam de nós. Que bom ter essa oportunidade. Ajudar quem precisa não é uma obrigação, é um privilégio, porque a gente fica melhor. Até hoje, eu não encontrei alguém ajudando que ficasse triste por ter ajudado. Claro, às vezes, não conhecendo o serviço social, ele tem que ser bem compreendido e é exigente, tem que saber. Tem pessoas que a gente não ajuda a transformar a vida dando alguma coisa. Então vejam que também é um desafio, mas faz bem fazer o bem. E eu não tenho cansado de dizer isso. Faz bem fazer o bem. Que o Senhor nos ajude, que Santa Dulce interceda a Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus desta sexta-feira, dia 13, não tem nem nada de azar no dia 13, sexta-feira 13, nossa, sem problema nenhum. Pelo contrário, nós temos muita sorte, a sorte de estarmos vivos, a sorte de estarmos aqui, neste momento, rezando com a palavra de Deus. E o evangelho desta sexta-feira é de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras de Jesus são sempre muito pontuais, né? Muito pontuais. Vejam que Jesus trata de todos os assuntos. Por quê? Ter fé não é juntar as mãos e passar o dia em oração. A fé e a vida precisam se encontrar. Eu não tenho dúvidas de que ter fé é ter uma interioridade
cultivada, mas é ter atitudes que se assemelham às atitudes de Jesus. Por isso que Jesus é questionado de todos os jeitos. O primeiro assunto de hoje, no Evangelho de hoje, foi justamente isso: será permitido o divórcio? Falando isso que eu estou falando, não nada contra as situações, cada um sabe o mundo, a sua situação, a sua realidade. Mas Jesus não deixa de anunciar o ideal. Na vida, o nosso esforço é alcançar o ideal. Mas se não alcançarmos o ideal, nem por isso deixamos de ser filhos de Deus, filhos amados de Deus. Não deixamos, porque Ele é misericórdia. Ele compreende. Nós às vezes vemos o fato, e o pior é que a gente se apressa em julgar os fatos. Quem julga é Deus. Nós temos que olhar o contexto da pessoa, mas não para justificar o erro, mas para permitir que a caridade e a compaixão sejam exercitadas. Na verdade, Jesus está dizendo justamente isso, assim, a família é importante. Se as pessoas se conhecem bem, se construíram uma caminhada e decidiram viver em família, é para essas pessoas que Jesus diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Então Jesus tem clareza disso. E depois ele também termina dizendo: olha, tem pessoas que não foram feitas para o casamento, né? Outras escolheram, mas tem pessoas que não casam para se dedicar totalmente ao reino de Deus. Aí que nós vamos entender aquilo, até aquilo que comumente a gente aborda, que é a questão de que por que o padre não casa? A vocação é um mistério. Agora, o certo é que o casamento, a família, é algo incrível. E nós estamos dentro da Semana Nacional da Família. Que nós possamos querer bem a nossa família, investir na nossa família, ajudar a família. Que nós possamos viver em família. Que Santa Dulce, a irmã Dulce, que construiu família com todos aqueles que não tinham ninguém por ela, que Deus dê a graça de termos mais pessoas parecidas com Santa Dulce, fazendo o bem. E que o Senhor olhe por todas as famílias, de um modo especial por aqueles casamentos, aqueles casais, aquelas famílias que estão passando por dificuldades. Rezemos com fé. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma feliz sexta-feira para todos nós. Não vamos esquecer, hoje é o dia de Santa Dulce, o dia da irmã Dulce. E o Papa Francisco, quando foi canonizá-la, deu o nome de Santa Dulce dos Pobres. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Dulce, desça sobre todos nós a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, um abraço a todos, paz e bem, santa alegria.